Meu mestre, Jesus nos confiou esta jornada, esperando que possamos cumprir com amor e devoção. Quais são as suas intenções nesta jornada? Essa é uma frase que a gente escuta dentro do amanhecer e que eu trago para o vídeo de hoje. Meu irmão, qual é a tua intenção dentro do amanhecer? Qual é a tua intenção em participar de uma doutrina espiritualista cristã que recebe de Jesus os ensinamentos e colocamos em prática por meio dos nossos trabalhos? Muito bonito. Mas qual é a transformação que existe dentro de você mesmo? Se nós acreditamos que existe uma vida depois da vida, será que você está, em sua personalidade, agindo como um cristão realmente? Como um missionário? Será que você, doutrinador ou apará, está em paz com os seus vizinhos, com os seus familiares, com os seus amigos? Porque é difícil a gente imaginar em chegar em um trabalho de angical, por exemplo, e conversar com um cobrador, alguém que a gente muitas vezes torturou, que a gente sacrificou, que a gente esquartejou, que a gente traiu, e as piores coisas que o ser humano podia fazer de maldade, nós fizemos em outras encarnações. Tudo bem. Mas eu pergunto, em um angical, como exemplo, será que você atua de acordo com o teu coração? Como assim, Fábio? É muito fácil você dizer para aquele irmão: meu irmão, perdoe para ser perdoado, ame para ser amado. Olha que bonito isso, né? E eu pergunto, você perdoa o teu pai que abandonou a sua família? Você perdoa a sua mãe pela ausência que possa ter tido? Ou você perdoa o teu vizinho que te ofendeu? Ou você perdoa quem quer que seja que te fez algo? Com certeza, muito menos do que você fez aqueles espíritos que você quer que eles perdoem. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus nos diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. E somente essa frase, ela é muito ampla para a nossa visão doutrinária. Porque neste sentido do nem todos dizem Senhor, Senhor, não basta você apenas falar em Jesus se você não vive em Jesus. Ou não basta você ir fazer a sua preparação quando não existe uma decrescência espiritual, porque senão se forma vários terreiros como hoje existem. Existe uma decrescência. Mas enfim, vamos nos pautar a visão crística missionária. Nós vamos ter outros vídeos adiante. Então, você que está interessado, pode curtir aqui a nossa página, porque vamos ter um processo de vídeos doutrinários, evangélicos. Vamos falar sobre a vida de Jesus. A gente está com um projeto bem bacana, inclusive, com a participação de outros mestres, para trazer essa interação, porque a gente precisa de viver em Jesus. E aí, meus irmãos, eu pergunto, será que você está tendo uma vida cristã? Lógico que aqui ninguém quer santo. Não existe espírito evoluído na Terra. Mas isso também não é desculpa para você se acovardar em mudar. Isso não é desculpa para você chegar e dizer: pau que nasce torto, morre torto. E morre queimado ou morre cortado. Isso não é desculpa. No passado se dizia isso.
Mas hoje a evolução doutrinária nos chama a razão de que nós temos que mudar o nosso interior. E tia Neiva falou isso milhares de vezes. Nós recebemos uma missão de Jesus dentro da doutrina do amanhecer, só que Jesus não entrou na maioria de nós. E eu ainda digo isso porque se Jesus tivesse entrado no coração do jaguar e da ninfa, a doutrina não ia estar do jeito que está hoje. Então, nosso objetivo é levar esse esclarecimento doutrinário evangélico. Por quê? Porque o médium conhecedor, ele tem condições de saber o que é certo e o que é errado. Porque muitos governos não investem no ensino? Porque pode criar problemas com a população daquele país. Imagine se a população sabe em quem votar. Então, nós sabemos que somos apolíticos. Eu estou só dando um exemplo de que como o conhecimento é importante para você, meu irmão, minha irmã. Como é importante você conhecer a Jesus Cristo, porque é muito fácil querer resumir toda a grandeza de Jesus em 3 palavras. Isso é muito fácil para os cômodos, para aqueles que não querem que a gente dê um passo adiante. A tia Neiva, ela tinha essa preocupação de formar um grupo de mestres para falar de Jesus, da obra. Mas, infelizmente, eu não fiquei sabendo da concretização desse projeto da Clarividente. Mas sabendo que nós estamos aqui para dar continuidade e não mudar, né? Nós precisamos evangelizar a tribo de Mestre Jaguar, para que nós, conhecedores de Cristo, possamos acalmar o nosso coração. Imagine que situação. Imagine você chegar para um espírito e falar: perdoe se você não perdoa o teu vizinho. É tão bonito ir numa mesa, num trono: meu irmão, seja bem-vindo a este pronto-socorro universal, nananana. Se você não usa isso para você. Você já se doutrinou? Você já usou essas palavras para você mesmo? É algo a se pensar. Você que recebe um espírito de luz, será que internamente você está bem para ser um mensageiro, uma mensageira da voz do Altíssimo? É claro que, mais uma vez eu digo que a gente não tem pretensão em formar santos. Não é isso, longe de nós. Só que nós temos que formar pessoas melhores. Quantas pessoas que vão para o amanhecer no intuito de fofocar, de falar mal do outro, de julgar? Quantas pessoas que não entenderam o que a Clarividente quis nos dizer? Que a gente precisa de trazer a boa nova, o evangelho, as práticas de transformação primeiro para nós, antes de colocar no outro. Antes de ver o cisco no olho do outro, veja a trave, a árvore que está no teu. Mais uma vez eu repito isso. Vamos, meus irmãos, nos doutrinar. Hoje a tribo, ela está doente. A tribo Jaguar está doente. Primeiro, por ter excluído a energia curadora do sistema. Nem todos que dizem Senhor, Senhor estão com Jesus. Não é porque eu digo Sumanã que eu estou com Sumanã. Muitos excluíram a força curadora. Como vão se curar? E não se curando as feridas internas, como vão melhorar de vida? Hoje nós temos vários componentes, médios, ninfas, que estão com verdadeiras feridas abertas dentro do seu interior, na sua alma, no seu inconsciente. Feridas estas que vieram de gerações passadas,
dos pais, dos avós, dos bisavós, e isso tudo já é científico. Eu sou médico, trabalho com terapias de autoajuda, de melhoramento interno, de cura interior. Eu sei do que eu estou falando. Quantas pessoas que não trazem uma carga emocional, quantas pessoas que não trazem dores dos antepassados e que não vivem elas hoje por um amor cego, vive a dor hoje. Até amar tem que saber amar. O amor incondicional é muito bonito, mas tem que ser um amor incondicional inteligente, sem colocar condições, como o próprio nome diz, mas sabendo o lugar de cada um, né? Então, quantos médiuns, por estarem sendo conduzidos por cegos, não se curam? Ou muitos por estarem cegos. Quantos de nós não vivemos conflitos na nossa primeira infância? E já existem diversos trabalhos que os traumas da primeira infância tornam um adulto sofredor. Esses traumas acumulados, gerados lá na primeira infância, ou até mesmo no período intrauterino, faz com que nós hoje tenhamos bloqueios. Quantas crianças internas, birrentas, malcriadas, dependentes, vivem hoje em adultos, em trinos, em adjuntos, em componentes, em rama 2000, em arcanos, em regentes de falange, em primeiras de falange, no que for. Quer dizer que quantas pessoas que estão com estas feridas abertas, quantas pessoas que não se conhecem ainda, quantas pessoas que vivem esses conflitos enquanto adulto, que não podem receber um não, que tudo tem que ser do jeito que quer, são verdadeiras crianças em corpos de adultos. E a doutrina permite também você curar isso. Só que precisa de intenção, você tem que se conhecer. E Tia Neiva fala muito, muito disso, do autoconhecimento. Então, meus irmãos, eu vou junto com vocês entrar neste campo da autocura, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores e assim entrarmos no caminho da evolução espiritual. Porque se eu continuo fazendo maldade, se eu na vida fora de casa sou um gentleman, né? Sou um cavalheiro, sou cortês, mas dentro de casa a minha família sofre. Os meus pais sofrem com a minha presença, os meus filhos sofrem, os meus irmãos sofrem, os meus vizinhos sofrem. Ou seja, cadê o missionário de Cristo? É preciso transformar. É preciso mudar se a gente quiser evoluir. Não tem como a gente evoluir sendo os mesmos, ou pelo menos carregando os mesmos sentimentos e muitas atitudes de vidas passadas. Com traições, com maldade, com artimanhas ou com ações propriamente ditas contra o vizinho. Entende? Então, nós vamos, dentro desse projeto doutrinário, buscar trazer informações para que você possa começar a se curar. A nossa doutrina ela é muito dinâmica. Então, ninguém precisa parar o trabalho mediúnico, a lei do auxílio, né? Mas, em conjunto, nós vamos melhorando. E a gente, com a cura interior, nós vamos melhor nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, na nossa vida social, na nossa vida familiar. Nós nos tornamos pessoas melhores, curando as nossas feridas. E aí, primeiro, nós temos que nos conhecer.
Tia Neiva tem uma frase aqui, que inclusive está na aula sobre a evolução pelo conhecimento, que ela diz o seguinte: eu sei que lá fora tem 1000 pessoas nos esperando sempre para a lei do auxílio, mas eu ficarei mais feliz se quando eu sair daqui, vocês estar firme, se conhecendo cada um a si mesmo. Lógico que salvo o erro de português, mas isso é uma frase da tia Neiva. Eu sei que lá fora tem 1000 pessoas esperando lei do auxílio. Tudo bem. Mas a gente precisa de se conhecer. A gente precisa de conhecer a nós mesmos, porque a gente se conhecendo, a gente tem condição de melhorar. Como que eu vou melhorar algo que eu não tenho, às vezes, consciência do problema? Então, tia Neiva diz, eu sei que lá fora tem 1000 pessoas esperando sempre a lei do auxílio, sempre vai ter. Mas ficarei muito feliz quando eu sair daqui, vocês estar firme, se conhecendo cada um a si mesmo. Olha só. E aí, na partida evangélica, e eu agradeço muitíssimo a um acervo que eu encontrei, que é o acervo da Clarividente, Evangelho de 408, algo assim. Foi o adjunto Anoro, o mestre Marcos, eu acho que esse é o nome dele, que teve o trabalho de digitar todas as aulas, ou muitas aulas que estão neste material, e está na internet. É um material riquíssimo para todos nós. Riquíssimo. A Clarividente, ela nos ensina muito. Eu acho incrível que ela fala em 1970, 1960, 80, ou seja, fala coisas há mais de 30, 40, 50 anos, coisas que a psicologia começa a trazer hoje. A medicina começa a trazer hoje, assim, é um fenômeno a Clarividente. Então a doutrina, ela não está atrasada no tempo, não, ela está avançada. A doutrina, ela está no tempo de pelo menos 300 anos para não receber alteração nem mudança, olha só. Então este trabalho que está na internet, tem nos grupos de internet, é um trabalho riquíssimo. São 2 trabalhos que eu utilizo muito. Esse trabalho do mestre Anoro e um trabalho do acervo de 408. São várias cartas, um acervo grandíssimo, todo digitalizado, bem completo, bem escrito, bem feito. Eu peço que Jesus ilumine cada um destes que participaram em ambos os trabalhos que eu comentei. Fora tantos outros que fazem um trabalho independente, né, de divulgação da doutrina verdadeira do conhecimento. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Salve Deus. Então, continuando, na partida evangélica, do dia 27/4/83, a Clarividente disse: o que eu quero é que vocês se conscientizem em Jesus, no seu amor, que era tão grande, foi tão grande, é tão grande, e veio para nos mostrar que a felicidade não é somente neste mundo. Aí é o primeiro passo, meu. Tia Neiva diz aqui, a felicidade não é somente neste mundo. Quantos de nós buscamos somente as coisas físicas e esquecemos que existe uma vida depois da vida? Eu digo isso porque se a maioria dos jaguares tivesse certeza que, ou acreditasse fielmente na Clarividente de que existe uma vida depois da vida, não iriam fazer muitas coisas que fazem. A doutrina não ia estar do jeito que está hoje. Se esses mestres que estiveram com a Clarividente acreditassem que as suas ações iam ter uma resposta lá no futuro, mesmo que não seja neste. Quantos pseudo-imperadores existem hoje? E onde está Jesus em tudo isso? Onde está o amor de Jesus? Eu vou fazer um vídeo falando sobre o amor. A transformação, o amor benéfico, o amor que pode ajudar e o amor que pode atrapalhar. Isso vai ser mais adiante. E aí vem uma outra frase da tia Neiva que diz: nós somos obrigados também a um comportamento digno das forças que Jesus nos confiou quando nos devolveu à Terra nesta passagem para o 3º milênio. Meus filhos, Jesus, o caminheiro, está confiante da missão que nos confiou. Isso está na aula da tia do perigo do impulso, parte 1.
E aí? Será que você está sendo digno realmente ao que Jesus te confiou? Será que você está sendo digno aos seus juramentos? Ó Jesus, o gume dessa espada apontada ao meu peito é uma demonstração viva do que te posso dar. Fira-me quando o meu pensamento afastar-se de ti. Você já pensou nisso, meu irmão? Já pensou nisso, minha irmã? Do quão envoltos de Jesus deveríamos estar para sermos melhor? Para melhorar a nossa vida civil não religiosa, né? Se a gente não melhorar o nosso interior, se a gente não curar as nossas feridas, nós não vamos melhorar. Se a gente não curar a criança birrenta, se a gente não curar os traumas daqueles que não tiveram pai, daqueles que não tiveram mãe, daqueles que tiveram vários conflitos na infância e até o dia de hoje, fora os conflitos que são trazidos de gerações passadas, se a gente não curar isso, a gente não caminha. Bem não, né? A gente vai caminhar, né? Se arrastando, mas vai. E aí a decisão é tua. Você quer se arrastar até o dia do seu desencarne ou você quer caminhar de ombros erguidos, olhando o horizonte? Essa é uma decisão que você tem que tomar. Nós estamos aqui para ajudar, para às vezes indicar o caminho. Tia Neiva nos indicou o caminho lá atrás, e antes de Tia Neiva, vários missionários. O próprio Cristo Jesus nos indicou o caminho que a gente faz questão de esquecer hoje. Pense nisso. E aí, olha só o que a nossa mãe clarividente, na aula ainda sobre a evolução pelo conhecimento, nossa mãe diz: não é preciso conhecer realmente esse universo que nós estamos pisando. Não é preciso. Mas é preciso conhecer o reino de nossa natureza. Tudo que existe dentro de nós, incluindo os conflitos, os problemas, as características boas e ruins. As boas, graças a Deus, exaltando, né? Fazendo a manutenção, e as ruins trabalhando, se curando. Entende? A gente tem que se curar. Estar em comunhão com as coisas de Deus. Sentir que Deus vibra dentro de você. O mundo precisa de vocês, o mundo precisa de nós. Olha o que nossa mãe diz. É preciso conhecer o reino de nossa natureza, tudo que existe dentro de nós. E tudo que existe dentro de nós é o que eu vou tentar esclarecer dentro da psicologia, dentro da reforma íntima, dentro de Cristo, dentro da clarividente para vocês com o tempo. Por quê? Porque o médium consciente é um médium que tende a errar menos. O médium conhecedor de suas forças as utiliza com cautela. O médium conhecedor de Cristo, do sistema da decrescência, ele vai saber onde pisar, qual caminho seguir dentro de todos estes falsos profetas ou não que existem aí. Veja a realidade sem paixão, sem conveniência. Meu irmão, se cure. Cure essa criança birrenta, sofrida. Essa criança que muitas vezes teve traumas de todo tipo, inclusive físico, sexual, o que for, que está doente, a cicatriz está aberta. E somente a força curadora de Sumanã pode agir em você, doutrinariamente, e curar essa ferida. E como vai fazer se você exclui esta força? Se você exclui o que vem dessa força, o que vem deste poder?
Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Você tem a decisão de curar todas essas feridas e outras que eu ainda vou falar em vídeos posteriores, ou continuar se rastejando com dificuldade sem emprego, com dificuldade financeira, com dificuldade no relacionamento, com dificuldade com seus irmãos, com dificuldade com as doenças. As doenças têm causas emocionais, também espirituais. Mas o que não é, senão o padrão emocional que baixa e que te liga aos espíritos trevosos. Se liberte. Se liberte. Nós vamos mostrar o Evangelho de Jesus a clarividente para que você mesmo possa discernir o teu caminho. Muitos estão em dificuldade, eu sei, mas existe esperança na espiritualidade em Cristo e em nós mesmos, no conjunto. Tia Neiva diz, olha que legal. Então todos nós estamos aqui e eu digo a vocês, meus filhos, se vocês se encontrarem com você mesmo, se você se encontrar com você mesmo, se você sentir o amor, sentir esse Deus todo-poderoso em você, para isso nós temos que harmonizar nossas vidas, harmonizar dentro da gente. Então, para que a gente possa ter esse encontro com Deus, a gente tem que trabalhar o nosso interior, a nossa cura interna. E aí, Jesus nos diz, pelo Evangelho de Mateus, no versículo 23, o seguinte, complementando o que a nossa mãe falou. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixa a sua oferta ali, na frente do altar, vá logo fazer as pazes com seu irmão, depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Olha só. O que Cristo vem nos dizer por meio de Mateus? E complementa a tia Neiva, que para a gente conhecer a Deus, a gente tem que se conhecer primeiro, a gente tem que estar harmonizado conosco. Como que eu vou estar harmonizado comigo mesmo se eu tenho inimigos, se eu fiz inimigos? Se a minha energia é uma energia destruidora, trevosa, má, como eu vou encontrar Deus se eu não perdoo meu pai, se eu não perdoo a minha mãe, se eu carrego dentro de mim o ressentimento, o rancor, o ódio? Como que eu vou encontrar Jesus Cristo, meus irmãos? Vocês estão compreendendo isso? A gente tem que se curar. A gente tem que melhorar internamente para que a gente possa ter condições de encontrar toda esta espiritualidade que tia Neiva nos trouxe, fazendo a revelação para este terceiro milênio. E aí Mateus ele continua, se alguém fizer uma acusação contra você e levá-la ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem ao juiz, e que o juiz entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isto é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. E olha só o que nós estamos fazendo na Terra se não pagando essa multa. Só que aqui muitos ainda não compreenderam isso e continuam armando-se contra os seus irmãos, coisa que a nossa mãe, tia Neiva, foi até o máximo possível para esconder essas armas ou virá-las contra nós mesmos, para que a gente não ferisse outro. Só que a gente ainda não compreendeu a mensagem de tia Neiva. A gente ainda não compreendeu nem a mensagem de Jesus, que tem mais de 2000 anos. E a gente faz questão hoje de colocá-la de lado, porque não nos convém reconhecer a verdade. Verdade que liberta. Verdade que cura.
Verdade que nos sustenta, nos dá força para seguir a nossa jornada. Olha a vida das pessoas que estão te conduzindo. Olha a vida no geral. Olha a moral. Olha o que essa pessoa emana. Olha as suas atitudes. Será que é de um missionário de Jesus? Pense nisso. E aí, eu digo isso não para você julgar, mas para você saber que um cego não pode conduzir outro cego, porque senão ambos cairão e se perderão. Será que você não precisa ser um despertar de Cristo aonde você está? Sem fanatismo, né? O Jaguar é difícil. Ele fica fanático na espiritualidade, mas quando começa a ouvir de Jesus, ele tem um pé atrás. Talvez porque essa transformação tem toda mudança é difícil, né, de se aceitar. Principalmente quando é uma mudança na verdade cristã. Tia Neiva fala o tempo todo de Jesus, que devemos viver Jesus. Olha o que eu já falei hoje. Mas não julgue. Viva para você. Busque se conhecer. Busque se melhorar. Conheça a ti mesmo. Quantas vezes Tia Neiva disse, olha os textos que eu li. Reveja esse vídeo. Envie esse vídeo para alguém que precisa saber disso. Que existe esperança no Jaguar para se curar, para ter uma vida melhor. Mas de nada adianta se não reconhecer a força, o poder sumanã, que é o poder curador. Tia Neiva diz, olha, viva do jeito que você quiser, seja feliz. Desde que você não faça mal aos outros. Desde que você esteja em paz consigo mesmo. E aí quem julga, quem calunia, quem injuria, vai ter o preço a pagar. Nessa vida ou na próxima. Né? Eu já falei o que Paulo nos advertiu. Que o missionário vai sofrer perseguição. Inclusive perseguição daqueles que acreditam serem os detentores da clarividente. Né? Daqueles que acreditam carregar o espólio da doutrina, e a doutrina é de Cristo, a doutrina é de Jesus. Tia Neiva não criou nada. Então nada pertence a ela. Ela trouxe da espiritualidade para nós. Foi Pai Seta Branca, foi Pai João, foi Mãe Ara. Foi a espiritualidade que trouxe para a gente toda essa mensagem. E aí, como que fica isso? Tia Neiva continua na aula sobre a evolução pelo conhecimento. Já estou acabando o vídeo, tá? Também a harmonia do nosso interior não é com falsa moral. Não é com falsos preconceitos. A harmonia do nosso interior é ser a gente mesmo. Estão entendendo? Seja você mesmo, sem essa falsa moral, sem falsos preconceitos, sem esse puritanismo, sem esse eu sou o detentor das leis do amanhecer. E vive julgando, vive injuriando, vive caluniando, vive fazendo mal. Cadê? Seja detentor de Cristo, meu irmão, minha irmã. Seja guardião de Jesus. Se você fizer 1% do que Jesus nos ensinou, eu vou falar um vídeo só sobre Francisco de Assis, Pai Seta Branca em Francisco de Assis, né? Todo o conhecimento, exemplos que ele nos deu, a clarividente, né? Nos deu, e ainda assim você está errando, e ainda assim você está preso com terra no coração. Salve Deus, se liberte. Permita que essa energia curadora chegue também em você, no seu coração, na tua ferida, na tua criança interior. E aí a tia continua. É ser a gente mesmo. Ser isso que nós somos. Seja na situação que for. Mas que você se sinta feliz de ser você. Não importa o que você seja, como você seja. Seja feliz com você. Cure os seus traumas, os seus preconceitos, o seu puritanismo. Não importe-se com os outros, com a opinião, com a injúria. Seja um missionário. Desde que você não faça o mal para ninguém, desde que você busque ser melhor, Tia Neiva diz, seja feliz. Siga o teu caminho, esteja bem contigo mesmo. Porque quando o conflito começa interno, aí sim,
tem que se pensar e buscar uma solução. Tia Neiva termina aqui, nesse tema que eu estou falando com vocês. Cada um tem uma oportunidade de ser uma vida, de ser uma coisa, cada um tem a sua condição. Mas vamos pensar em nós mesmos. Quando você pensar que alguém está errado, esquece. Pensa em si. Pensa. Faz uma reparação em você. Olha, essa clarividente é danada. Para não falar uma frase aqui forte, né? Mas a clarividente é uma sabedoria, é um fenômeno. Hoje eu estou estudando a clarividente com outro pensamento, até mesmo pela carga de conhecimentos que eu trago, e eu fico surpreso, abismado com a sabedoria da clarividente, claro que tudo trazido pela espiritualidade. É um poder, um fenômeno. Tia Neiva foi um fenômeno. E muita gente querendo destruir esse fenômeno, destruir a lei do auxílio, destruir os trabalhos. Né? Então, meus irmãos, eu vou terminar esse vídeo, espero que não tenha ficado muito longo, eu não sei nem quanto tempo foi, mas eu volto a te perguntar: quais são as suas intenções nessa jornada? Pense em você. Pense se você é alguém que gostaria de ter como amigo. Pense se tuas palavras são palavras que você gostaria de ouvir. Se tuas acusações são as acusações que você gostaria de receber. Você já pensou nisso? Será que você é uma pessoa boa para você? Salve Deus. Fique pensando e a gente se vê no próximo vídeo. Que Pai Seta Branca, que Jesus esteja com todos. Salve Deus.